Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 20. 1 ao 21, na verdade. Diz bem assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. E aí, o contexto: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Até aqui, meus irmãos. Esses são os textos, então, de nossa pregação, para que possamos refletir bem sobre a palavra de Deus. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, no último domingo, os irmãos ouviram, um sermão sobre o 5º mandamento. Mas naquele domingo, a ênfase foi toda entre o 5º mandamento e o relacionamento entre marido e mulher. Hoje nós vamos dar continuidade, é o 2º sermão então dessa trilogia, digamos assim, onde estaremos dando ênfase justamente agora no 5º mandamento, mas no relacionamento entre pais e filhos. Ou seja, o 5º mandamento tem muita aplicação, na verdade, para o povo de Deus. São muitas implicações que temos deste mandamento para a nossa vida. E isso realmente nos ajuda a reconhecer que, na verdade, todo tipo de pensamento, filosofia, ideologias revolucionárias estão contrárias à palavra de Deus. E é isso que o 5º mandamento nos ensina. Assim como já aprendemos, meus irmãos, Paulo exorta a igreja, por isso eu li todo o capítulo 3, no caso, desde o início, na verdade, Ele exorta a igreja à vida cristã verdadeira, mostrando o que é ser cheio do Espírito Santo e o que é ter Cristo por cabeça. Isso é muito importante para nós, porque nós não podemos apenas ouvir o sermão, ler a palavra e tratar o que nós estamos ouvindo ou lendo como se fossem, na verdade, apenas teorias. O Senhor realmente nos ensina a vivermos assim, ligados a Ele,
conectados, não é? Buscando comunhão prática uns com os outros e com Cristo. E isso realmente nos ensina qual é o fim da vida cristã, que é a glória de Deus. Por isso vamos aprender sobre os princípios do quinto mandamento aplicados aos pais e aos filhos. Agora observem, eu vou ler ainda a pergunta 104 e a resposta do Dia do Senhor 39, que diz bem assim, ouçam com atenção. O que Deus exige no quinto mandamento? Que eu demonstre toda honra, amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe e a todos os meus superiores, que eu me submeta devidamente à sua boa instrução e disciplina e que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. Então temos princípios suficientes para refletirmos aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, devemos compreender que Deus, assim como fez com homem e mulher no casamento, também estabeleceu papéis na família para os pais e para os filhos. Isso é bem claro. O quinto mandamento, embora seja amplo em sua aplicação, ele usa como plataforma justamente o relacionamento de pais e filhos. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o quinto mandamento. É Deus quem determina em sua palavra os papéis de ambos. E na determinação de Deus, ele instituiu os pais como autoridade sobre seus filhos e os filhos, por sua vez, como sendo liderados por seus pais. Entendem isso aí? São papéis, na verdade, muito claros, muito objetivos que o Senhor nos deu. Esta ordem não pode ser alterada ou corrompida. E a rejeição dessa ordem, a inversão desses valores, é rebeldia e, portanto, é pecado contra Deus. Então, olha como isso é importante. O conceito de autoridade que temos aqui, então, não é fruto de uma mera convenção humana. Não é porque os homens, não é, a humanidade resolveu organizar-se, digamos assim, que então surgiu o conceito de autoridade. Alguns querem tratar assim. Tanto é que aqueles que são de uma linha filosófica revolucionária, digamos assim, acabam dizendo que a humanidade hoje é simplesmente, não é, o reflexo de suas convenções. Ou seja, os homens entraram em acordo, e nesse caso, especificamente os homens, não é? Os homens mesmo entraram em acordo para então oprimir tanto esposa, ou as mulheres no sentido geral, como também os próprios filhos. Só que a Bíblia nos ensina algo bem diferente. Por exemplo, Romanos 13, verso 1, lemos bem assim: toda alma esteja sujeita às autoridades, não é? Superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus, ou seja, toda a autoridade vem do Senhor, toda a autoridade. E o quinto mandamento trata exatamente disso, não é? Sobre a autoridade. E a primeira autoridade constituída por Deus em nossa vida, não é? Na vida de alguém, são seus pais. Essa é a primeira autoridade. Não é o Estado que é a primeira autoridade. Não são as divisões civis que são autoridades primeiras na nossa vida, mas nossos pais, não é? É uma relação simples de entender como estrutura familiar. O pai, como sacerdote do lar, ele lidera sua esposa e seus filhos. A esposa, como mãe, auxilia seu esposo no casamento e também na liderança dos filhos. E os filhos são, então, os liderados. Então, basicamente, é assim que se divide os papéis. Marido e mulher são autoridades, são líderes na família e filhos são liderados. Esses são os papéis que Deus estabeleceu para a família. A ordem do Senhor, então, é: pais, liderem seus filhos. Por que é importante compreender isso? O apóstolo Paulo, quando ele trouxe a instrução, várias instruções, na verdade, para aquelas igrejas, tanto Efésios como também aqui em Colossenses, nós podemos perceber que ele falou sobre o quinto mandamento, fez aplicações do quinto mandamento, que realmente tocou na família como um todo. Então começou no lar e foi para a sociedade. Ou seja, tem muito mais sobre a questão de pais e filhos que a Escritura nos ensina do que apenas pensar em que pais são líderes e filhos são liderados, não é? Há detalhes aí, há princípios que devem ser compreendidos. O ponto aqui, então, é que esse mandamento, ele não é para simplesmente dizer que os filhos devem obedecer aos seus pais. Isto é o fato, é a verdade. Mas esse mandamento também fala para os pais. Tal como
vimos na pregação passada sobre o casamento, o quinto mandamento fala sobre líderes e liderados. Com relação a pais e filhos é a mesma coisa. Então o mandamento está exortando os pais e os seus filhos. Por isso, meus irmãos, a ordem do Senhor é: pais, liderem seus filhos. Liderarem absolutamente tudo. Ou seja, os pais devem tomar a frente e sim, decidir as coisas na vida de seus filhos. É simples compreender este princípio. Não são os liderados que determinam, mas os líderes. Se acontecer o contrário, é uma inversão de valores. Nessa relação, a vida e as decisões não devem ser direcionadas pelos próprios filhos, mas pelos pais. Os pais devem tomar a frente de tudo e, de fato, dizer como a vida do filho, não é, ou dos filhos, deve funcionar. A liderança dos pais começa desde o casamento. Isso é um ponto muito importante, porque o entendimento da liderança vem antes dos filhos nascerem. Percebam, se as pessoas elas não têm um entendimento do que é liderança na família, os filhos vão sofrer por conta disso. A família vai ficar desestruturada. Infelizmente, talvez a maioria dos casamentos que aconteçam hoje são casamentos desestruturados, onde as pessoas casam ou por um tipo de obrigação social, um peso que existe. O pessoal casa, eu quero casar também. E acaba quebrando a cara. Não é assim. Temos que aprender muita coisa sobre o casamento. Então, o conselho de liderança para os pais começa já no casamento, não é? Que eles começam a aprender exatamente que quando eles estão planejando uma família, porque é o óbvio do casamento, a não ser que Deus, ouçam com atenção, meus irmãos, isso é muito importante, quem determina a questão dos filhos é o Senhor. Como é que eu sei que uma pessoa pode e deve ter filhos? Deus deu saúde para isso. Quando eu sei que a pessoa não deve ter filhos? Quando Deus não deu saúde para isso. O Senhor providencia. É simples assim. A rejeição de ter filhos hoje é mais um fruto do feminismo. Não era assim antes. Isso é uma coisa moderna, a rejeição de filhos. Todo mundo quer tempo para si. O que importa é eu. É a minha vida, são minhas fotos no Instagram, é a minha beleza, é a minha maquiagem, é o meu shape, tudo é eu. E se eu vou ver para mim mesmo, como é que eu vou poder me dedicar a amar uma criança? Não dá. Não é? As pessoas vão fazer conta disso aí. Eita, criar um filho é muito caro, quero não. É mais ou menos assim, isso é uma coisa mundana, isso não é coisa bíblica, não é de Deus. Então, aqueles que estão planejando uma família, eles começam a nutrir desde cedo. Desde quando há a gestação, por exemplo, esse entendimento de que eles devem direcionar a vida de seus filhos. De que quando aquela criança nascer, aqueles pais precisam estar preparados em sua consciência cristã para conduzi-los, para discipliná-los, para ensinar os princípios da lei de Deus. Não é uma coisa relativa, entende? Os pais não têm o direito, ouçam bem, os pais não têm o direito de opinar nesse sentido e nem de fazer opções. Tipo, não há opção para vamos ter filhos, mas eu quero ou não ensinar o caminho de Deus. Quem não ensina o caminho de Deus está agindo como mundano. Porque se nós somos cristãos, nossa obrigação pactual é ensinar os filhos. Não é uma questão de opção. Pais que não estão ensinando aos seus filhos a palavra de Deus estão pecando, porque estão se omitindo. Então os pais têm que saber dessas coisas antes de casar e no casamento. E quando forem ter filhos, eles têm que saber que eles são líderes. Não pode haver inversão desses valores. Tá? Então, esses princípios devem ser ensinados. Do contrário, meus irmãos, quando os filhos nascerem, se não houver essa compreensão, os filhos, por mais que os pais frequentem uma igreja cristã, eles vão ser ensinados pela cultura e não pelos pais. E aí é onde acontece a desconexão. É onde você vai ver que pais não tem nada a ver com seus filhos, filhos não tem nada a ver com seus pais. Não é? São pessoas absolutamente diferentes. Isso é estranho. Isso é estranho. A humanidade não chegou até aqui, não é? Fazendo com que uma geração que vem à frente se desligue da geração anterior. As tradições foram passadas. Nós, como reformados, não é? Pensemos nos católicos romanos, eles chegaram até aqui pelas tradições. Pensemos em nós reformados, chegamos até aqui pelas tradições. Se nós abandonamos esse entendimento, entregamos os nossos filhos ao mundo e dizemos bem assim: mundo, eduque nossos filhos. Isso é pecado, meus irmãos. O principal recurso que Deus deu aos pais
para manterem a autoridade e a ordem na vida de seus filhos foi a disciplina. Esse foi o principal recurso. Disciplina que é dividida em duas etapas. A primeira delas refere-se justamente ao ensino, a doutrinar os filhos. A doutrinação. Nós, pais, temos direito de doutrinar nossos filhos. Quem é que não tem direito de doutrinar seus filhos? A escola, o Estado. Eles não podem fazer isso. Nós podemos. Alguém já ouviu dizer que o Estado pariu algum filho? Não. Os filhos nascem na família. São bênção da aliança para o povo de Deus. Então, observem, a primeira etapa tem a ver com o ensino, com a doutrina. E a segunda, tem a ver com a disciplina física, ou seja, em termos mais comuns para nós, uma boa lapada, uma boa pisa. Ou seja, esses dois recursos foram dados aos pais para educarem seus filhos. Isso é importante compreender. É claro que a segunda etapa, que é tome lapada, menino, para você ficar quieto, ela só deve ser usada se a primeira falhar, ou seja, tem que ser com menos frequência. Você tem que realmente criar o filho ensinando mais e não batendo mais. Se a primeira falhar, é que a pessoa usa a segunda. Então, quando houver rebeldia de você ensinar, então agora a madeira vai deitar. O menininho vai chorar agora com força. Eu vou citar alguns versículos da palavra de Deus que podem fazer com que alguns pais fiquem um pouco empolgados com relação a isso. Por exemplo, eu tô aqui rindo porque eu lembrei de algumas coisas e eu mostrei esse trechinho às minhas filhas quando eu fiz esse sermão. O texto é Provérbios 13, verso 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho. Ouçam com atenção. Tá? Mas o que o ama, desde cedo o castiga. Palavra de Deus. Observem, o que não faz uso da vara, entenda o que é quando é a necessidade. Não está ensinando para você bater sem razão, não existe isso. Tá? Mas quando há necessidade. Então, o que faz uso da vara, odeia seu filho. Mas o que o ama, desde cedo o castiga. É totalmente o contrário do que o mundo ensina. Sabe quem ensinou algo contrário a isso aqui? Década de 90? A Xuxa. A Xuxa ensinou que não se deve, punir os filhos com disciplina física. Xuxa foi rebelde contra o Senhor. A palavra do Senhor prevalece, não a Xuxa. Não pode, isso não faz sentido. Pais, irmãos, tantos pais hoje são guiados pela rainha dos baixinhos. Isso não faz sentido. É a palavra de Deus. A Bíblia ensina, e ela é ainda insistente nisso. Provérbios 23, verso 13, já um outro texto, diz bem assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. A geração 70, 85, aquela turma que nasceu em um contexto onde os pais ainda sabiam muito bem como usar uma boa cinta, eles não morreram por conta disso. Cá estou, Mas devemos ter calma, meus irmãos. Nós precisamos ensinar com paciência e instruir o coração de nossos filhos. Provérbios 26 e verso 2, um texto que todos conhecem. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Tem que ensinar. Imprimir a palavra de Deus no coração da criança. Em Deuteronômio, o que Moisés ensina ao povo que vai entrar lá em Canaã é que eles devem inculcar a lei de Deus na mente de seus filhos. Como é que a lei de Deus, os princípios da palavra de Deus, vão ser inculcados na mente dos filhos? Os pais sendo perseverantes em ensinar, todo dia ensinar. Vamos ensinar. É desse jeito. Desse jeito. Se tivermos que apelar para a disciplina física, é sinal que a primeira, ela falhou. E nós somos falhos. Quando eu estou pregando sobre isso, não estou pensando em que há pais perfeitos aqui. Somos todos falhos. Todos nós falhamos. Não há quem escape disso. Tá? Temos que então pedir a Deus sabedoria. Temos que orar pedindo a Deus sabedoria para sabermos como usar corretamente esses recursos que Ele nos deu. Para que não sejamos exagerados
e nem omissos nessa disciplina, meus irmãos. E então, acabando, infelizmente, né? Quando não fazemos isso, acabamos colhendo um fruto não desejado. Como é que filhos vão temer a Deus se os pais não temem? Tem que se pensar nisso. Né? À medida que nossos filhos vão crescendo, então, disciplina física, ela funciona em um período da vida da criança, quando elas são crianças de verdade. Quando vão crescendo, isso vai se acabando, vai perdendo seu sentido. Por quê? Porque agora, os filhos que estão crescendo, são adolescentes, eles podem compreender questões complexas. A criança, ela não tem condição de entender muitas explicações que os pais dão. Então, a linguagem que ela vai entender é um castigo, é não pode, ou então é uma lapada. É uma boa surra. Mas quando são adolescentes, eles entendem. Eles conseguem compreender muita coisa. Você acha que adolescente com smartphone hoje, jogando o tempo todo, não é, em rede social, em tudo, não sabe o que os pais querem dizer? Claro que sabem. Os pais têm que chamar, nesse sentido, para conversar de maneira séria, não é? E começar a exortar e a observar essas questões da vida de seus filhos. Paulo ensina, meus irmãos, que os pais, eles não devem, agora observem bem, ao mesmo tempo, não é, que isso é dito para que os pais, eles exortem, ensinem, castiguem quando necessário, mas também ensinem muito aos seus filhos. Também aprendemos, pelo mesmo mandamento, não é, que os pais, eles não devem irritar seus filhos. E agora? Como vamos entender isso? Eu posso lembrar de quando filho, não é? De quando criança, na verdade, que estava sob a tutela de meus pais, não é? Muito bem disso. E eu reconheço que não é algo fácil de entender. Todo jovem, adolescente, até criança mesmo, vai fazer birra porque não quer aceitar o que os pais estão dizendo. Isso é da nossa natureza. Nós somos ruins desde criancinhas. Você fala e o menino diz não, e a menina diz não. Fazem cara feia, sabe, começam a pular, a se espojar. Qualquer pai e mãe tem boas experiências sobre isso para poder falar. Qualquer um, não escapou. Todos sabem exatamente o que significa você ter que lidar com filhos assim. Isso é da nossa natureza. Nós somos problemáticos desde pequenos, não é? Nascemos rebeldes. É apenas uma questão de tempo até que isso amadureça e se manifeste. Mas cedo ou mais tarde isso vem. Então, primeiro, entendendo que nós pais não devemos irritar nossos filhos, não é? Entendam isso. Os pais precisam ser exemplos para os seus filhos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, por exemplo, nós vemos aqui no texto de Colossenses, no capítulo 3 e o verso 21, pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Como assim? Isso quer dizer o quê? Que os pais não podem, não devem provocar seus filhos? Não tem a ver com algum tipo de provocação. Paulo é mais claro em Efésios. Eu vou voltar aqui um pouquinho em Efésios, capítulo 6. Ouçam com atenção, quando ele vai ensinar a mesma coisa. Ele vai ser mais detalhista. Ele fala, Efésios 6, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2, aí vai estar o quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Verso 4, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, vírgula, olha a contraposição agora, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Então, o que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, é que os pais, eles vão irritar seus filhos quando eles não se comprometem em realmente ensinarem seus filhos. Para pensar, como é que uma criança ou um adolescente, ele vai seguir por um caminho se você não ensina? Entendam, vamos ser sinceros com a nossa própria vida. Nós sabemos o quanto redes sociais, videogames, smartphones acabam muitas vezes dominando nossas vidas. Entende? Como é que os nossos filhos, eles vão aprender o caminho que nós estamos querendo ensinar, que nós desejamos para eles, se nós entregamos nossos filhos as novas tecnologias e nós mesmos não estamos empenhados em ensiná-los, em confrontá-los, em ensinar para eles como que é a vida. Não tem como.
O resultado é que quando nós começarmos a questionar nossos filhos e a proibi-los, eles é que vão nos questionar. Se nós não formos exemplos para os nossos filhos, eles não vão, nesse sentido, ter uma boa referência do que é ser pai e mãe. Há tantas pessoas, eu não vou nem citar sobre filhos de pastores. Há um monte de maus exemplos aí de filhos de pastores que são revoltadinhos. O que eu estou dizendo é que a revolta dos filhos não pode ser justificada. Eles estão pecando e acabou. É a lei de Deus. Essa é a realidade. Ao mesmo tempo, nós podemos entender também que os pais são culpados. Não adianta ficarmos aqui na igreja, Pai do Senhor, irmão, graça e paz, vamos cantar os salmos, vamos cantar os hinos, se em nossa própria casa nós não formos autênticos e não formos responsáveis por nossos filhos. Uma das coisas que talvez para muitos pais esteja sendo, ter sido uma invenção maravilhosa, foi a invenção do infeliz, do tablet, do smartphone, porque o filho está agoniado, você vai lá, joga logo na televisão, joga um tablet, deixa ele se distraindo ali, cada vez mais. Para que os pais não se responsabilizem por ensinar. Meus irmãos, ter filhos e criá-los dá trabalho. É uma luta, é um sacrifício muito grande. Quem quer casar, quem quer construir uma família, tem que aprender a abrir mão de muitas coisas e aprender que não se trata de mim, mas eu preciso realmente conduzir minha família de acordo com a palavra de Deus. Nenhum de nós é perfeito nisso, nenhum. Mas nós precisamos tomar alguns cuidados, porque os filhos que estão crescendo, eles percebem. Quando são crianças, nós temos algum jeitinho. Vai passar essa fase, mas quando eles vão crescendo, fica pior. Fica pior, porque eles vão começando a ter opinião. Vão começando a ter opinião e eles podem facilmente fazer comparações. Ora, para pais cristãos, nossa vida é assim. Nós não podemos fazer isso, nem aquilo. E os pais, muitas vezes, que não são dedicados a aprender de Deus, não têm muito o que dizer para os seus filhos. Como é que os filhos ficam? Porque o mundo está dizendo, tem um outro caminho aqui. E os pais, muitas vezes, não sabem nem explicar o porquê que eles estão naquele caminho. Olha o problema. Os pais, como responsáveis, devem vir ao culto solene, devem ir à palavra de Deus e então buscar alimento para os seus filhos. Não é para apenas ouvir o sermão e pensar que não é comigo. Não, é comigo sim. Com eu que estou pregando e cada um aqui. Nós precisamos entender que temos que dar exemplo para os nossos filhos. Qualquer filho que está vendo o pai fazendo exigências, dizendo que não pode, mas ele faz aquilo que ele está proibindo, verá o pai como hipócrita. E, portanto, não terá os seus pais como referência. E vão ficar irritados, porque não foram ensinados. É assim que os pais, nesse contexto, eles provocam a ira de seus filhos. Eles não são fiéis em ensiná-los, em conduzi-los no caminho do Senhor. Eles vão deixando com que o mundo instrua seus filhos. Meus irmãos, é uma luta grande, tá? Faça uma comparação. Na escola, os filhos passam horas e horas na escola. Horas e horas na escola. Para quem não percebeu isso ainda, a escola, em nosso contexto, ela não foi feita para o bem. Sinto muito. Sabe aquela conversa? Eu ouvi isso muito dos meus pais. Sem escola, ninguém consegue ser nada. Eu tenho até medo de falar isso numa conversa hoje. Porque criaram uma dependência da escola tão grande que o indivíduo acha que só consegue pensar se ele for para a escola. Eu não estou sendo contra a escola. O que eu estou dizendo é que a escola tornou-se, na verdade, uma armadilha que arranca os filhos do seio familiar e dão a eles uma cultura relativista. Quebram seus princípios e ensinam outra coisa. A adorar o Deus Estado. Não é? E se os filhos não têm esse referencial dos pais, eles simplesmente se perdem. Imaginem os filhos crescendo e vendo tudo isso. Vendo pais rigorosos, que proíbem tudo sem dar uma explicação, não é? Que veem tantos outros vivendo de todas as formas, mas não conversam sobre isso. Meus irmãos, para muitos pais, ainda é tabu, nós somos cristãos, ainda é tabu falar sobre sexualidade com seus adolescentes. Isso é uma vergonha, irmãos. Sabe por quê? Porque se os pais se omitirem de falar, chamar seus adolescentes, seus filhos, para conversar sobre sexualidade, esses pais vão se arrepender amargamente, porque lá na escola, na internet, tem pessoas ensinando a eles isso. Da maneira deles, não da maneira bíblica.
Lá fora, eles não ensinam os filhos a esperar nada. De jeito nenhum. Eles ensinam os filhos a verem como animais. Sejam como animais. Vivam por impulso. O que der vontade de fazer, faça. Quem é que tem que quebrar isso? Os pais. Os pais. Segunda questão importante. Para evitar, porque os filhos percebem a fraqueza dos pais. Então, os pais, eles precisam, marido e mulher, estarem em comunhão. Olha como isso é importante. Há um princípio bíblico que está em Mateus 12, verso 25, quando Cristo fala que reino dividido não subsiste. Sabe o que isso quer dizer no nosso contexto aqui? Familiar, de casal, de família. Que os pais que têm opiniões diferentes de como vão criar os filhos vão causar confusão na vida dos seus filhos. Afinal de contas, o que vai ser aplicado aqui? É como você fazer um reformado casar com um católico romano. Vai dar no que preste? Entendeu a situação? Aí ele vai, domingo de manhã, para a missa com a mamãe e à noite para o culto reformado com o pai. Qual o sentido disso? Olha a bagunça na cabeça da criança. Ele vai crescer achando que a verdade é relativa. Tanto faz. Tanto faz. Ir para a missa, ir para o culto, ir para não sei aonde. Quem sabe para o candomblé, não sei. Tanto faz, é relativo. Ir para o budismo, para o islamismo, tanto faz. É o que está sendo ensinado ali. Porque o reino está dividido. E quando o reino está dividido, ele não subsiste, ele não pode prosperar. Ou seja, se os pais têm um objetivo para os seus filhos, eles têm bons sonhos. Todo pai tem, né? Todos os pais têm boas vontades para os seus filhos. Mas se o marido e a mulher estão divididos em casa, em termos de opinião, eles não vão conseguir levar isso à frente. Os filhos rapidamente vão perceber a fraqueza dos pais. É uma questão óbvia, lógica. Quando o filho, ele quer uma coisa do pai e o pai não dá, e ele percebe que a mãe dá dengo, ou vice-versa, ele vai buscar onde? Na mãe ou no pai. Isso é óbvio. O pai disse, não vai comprar isso, não vai fazer isso nem aquilo. Aí a mãe, ô bichinho, faça isso coitadinho não. Eita, minha menininha tá chorando, minha princesinha, não faço não. Você está acabando com o seu filho desse jeito. Ou vice-versa, a mãe é mais firme. Não, olha, eu falei que não vai, acabou. E o pai, eita, não faça isso não, mulher. Deixa a menininha aqui, né, de boa. Não seja tão dura com ela, não. É a nossa princesinha, não. Ela é uma pecadora. É o que ela é. E se você vacilar, ela te dobra. Bebê, irmão, bebê de colo. Não se fazem de besta. Bebê de colo. Eles se acostumam com o cheiro da mãe, ou então se acostumam com a posição de estar no braço. E, meu amigo, você foi sentar. Por quê? Ele já sabe agora como de alguma maneira te controlar. Ele nem tem muita consciência, ele nem pode processar informações complexas, mas o básico ele sabe. Ele já percebeu que se ele chorar, você faz o que ele quiser. Simples assim. Nós não somos brincadeira não, irmãos. É sério. Então percebam que os pais precisam estar unidos sobre como vão educar seus filhos. É importante que os pais, eles tenham uma mesma opinião sobre a família. Irmão, se isso é dito para a igreja, Paulo, no Filipenses, por exemplo, ele fala, no capítulo 2, que devemos ter, como igreja, uma só maneira de pensar. Que dirá isso aplicado à família? Entende? Então, marido e mulher têm que ser parceiros nisso, porque senão as crianças nos passam a perna. Temos que ter consciência e estarmos unidos. Então, o pai disse não, a mãe disse não também. A mãe disse não, o pai disse não também. É uma palavra só. Não tem negócio de relativismo aqui, não. É uma verdade só e acabou. Os pais têm que conversar. Eles têm que admitir seus pecados, admitir suas falhas e perceberem que a sua fragilidade, a sua fraqueza está sendo vista por seus filhos. Isso vai ser ruim para eles, não é? Ou seja, a família precisa aprender, não é, a andar nos caminhos de Deus. A ordem do Senhor é essa. Isso eu falei dos pais. Veja como pesa o quinto mandamento sobre nós, pais. Pai e mãe. Nós temos grande responsabilidade diante do Senhor. Mas os jovens também não vão escapar, não é verdade? A ordem do Senhor é para os filhos também. Especificamente para os filhos. Para que eles se submetam à liderança dos seus pais. É mais um princípio que não pode ser relativizado.
Quem é autoridade na vida dos filhos são os pais, não é o Estado. Me perdoe a maneira chula como você está expressando. Estou pouco me lixando com o que a tia disse na escola, com o que a diretora disse, com o que o professor disse. Eu não estou nem aí. Porque chegou aí um novo plano de educação. Se vire. São meus filhos. Porque chegou agora um novo plano de educação para ensinar as crianças, não é, a serem inclusivas. Se isso for obrigatório, tira os filhos da escola. Se vão obrigar as crianças a serem submetidas a um tipo de ensino ateísta que vai combater os nossos princípios e lutar contra as suas famílias que saem da escola. É uma coisa lógica. Essa maneira de educação em nosso país, educação compulsória, esse tipo de escola que há aqui é puramente nazismo, irmãos. Hitler, não é? No século passado, ele usou as escolas para criar soldadinhos, porque a escola serve para isso aqui. Todo mundo pensando igual como o governo quer. Porque vocês acham que nos jovens, a maioria dos jovens, em nosso contexto, são todos esquerdistas, comunistas, feministas, e isso. Por conta disso. Todo mundo de pequenininho de berço, só ouvindo o que o Estado quer. Só ouvindo o que o Estado quer. Percebe? Eu não estou dizendo, em primeiro momento, tira os seus filhos da escola. Não. É se chegar a um extremo como esse. Mas enquanto isso não chega, nós precisamos realmente ensinar. E os filhos têm que aprender que a autoridade são os pais. Tem esse negocinho de que o professor disse que não é assim não, pai. Então, cale o seu professor. Porque a palavra do Senhor é maior do que o professor. É simples assim. E os filhos têm que aceitar essa verdade e submeter aos seus pais, que são autoridades por Deus, a primeira autoridade que Deus instituiu na vida dos filhos. Não é? A prova que nós estamos vendo uma crise de quebra de família, meus irmãos, é a distância que existe entre os pais e os filhos. Eu citei no início sobre as tradições, mas observem de maneira um pouco mais específica isso. Meus irmãos, tá difícil de entender. O pai... Imagine, os pais são pastores e os filhos são hippies, largaram uma vida na cidade, vivem agora com calça boca de sino, cabelo largado, dreadlock e com violão e usando drogas. Tem alguma conexão aqui? Tem alguma coisa parecida aqui? Ora, os filhos nascem num seio familiar. Então é óbvio que o que eles vão aprender de início é a cultura que os pais transmitem. Então, como é que eles podem crescer e ser tão diferentes dos pais? Há diferença. Nós não somos iguais, não é? Nós somos indivíduos. Ainda assim, nós não estamos desconectados das outras pessoas, não. Então, o contexto onde eu estou importa muito. E eu deixo de dizer para os jovens, então para os filhos, não é? Que justamente quando os filhos querem parecer muito mais com personalidades lá de fora e cada vez menos com seus pais, os filhos estão sendo rebeldes contra seus pais. Estão pecando também. Isso é rebeldia contra os pais. Isso não é honrar os pais. O mandamento é honrar pai e mãe. Como é que se honra? Obedecendo. Não é dizendo que meu pai é legal. Não é dizendo que minha mãe é massa. Se acha a mãe ou o pai massa, problema. O ponto do mandamento é obedeça. É assim que você honra. Se submeta à autoridade deles. Deus os instituiu como autoridade na vida dos seus filhos. Não pode haver uma inversão de valores. Não é? Temos que lutar contra isso. Porque o texto de Provérbios 20, verso 20, nos diz bem assim, ouçam com atenção, uma aplicação, né? Quando o Senhor fala, honra pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que o Senhor teu Deus te dá. Aí veja a aplicação em Provérbios 20, 20. É o que ele fala. O que amaldiçoa seu pai e sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Nosso mundo tá bom? Não. O que nós ouvimos falar é sobre morte, sobre drogas, sobre escravidão, a prostituição, sobre todo tipo de loucura. E quando você analisa o contexto familiar que nós vivemos, os filhos estão completamente desconectados de seus pais. Quando Deus fala, a coisa é séria, irmãos. Não honra pai e mãe, os dias na terra. Percebam se não é lamentável, se não é triste, saber de notícias que tantos jovens morrem, assassinados,
de overdose, de acidentes. Todos. Essa estatística miserável que nós temos no nosso país é uma prova disso aqui acontecendo. Filhos que não honram seus pais, eles vão pagar diante de Deus. Deus é quem ordenou os pais. Deus ordenou os pais. Então é necessário compreender essas questões. Filhos, se questionem. Como é que vocês têm vivido? O que é que vocês têm buscado? Vocês já pararam para pensar se por acaso a vida de vocês não está se distanciando demais dos seus pais? Se vocês não estão se tornando, sabem, algo tão distante, tão estranho à sua própria família, que as pessoas nem te reconheçam como membro daquela família? É como um cristão que diz que é cristão, mas que não parece um cristão. Ah, pastor, isso aí é julgar pelas roupas. Chore. Porque quando Deus opera em nossa vida, isso cresce. Isso é exposto para o mundo ver. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse negocinho de que Deus conhece o meu coração, a minha essência que é boa, conversa fiada. Já começa mentindo. Vocês não é boa coisa nenhuma. Bom é Deus. Somos todos ruins nesse sentido. E Ele é que é bom e que opera a bondade em nós. Esse é o ponto. E sim, aquilo que é apresentado externamente é um sinal de doença. Não pensem que isso é brincadeira, não. Nós, meus irmãos, temos isso em nossa própria natureza. Nós nos vestimos, ou nós ouvimos, ou nós assistimos coisas que, no fim, são expressões de nosso pecado interno. É o que nos atrai. Com que eu quero parecer? Isso é muito importante, irmãos. E é uma razão tão profunda para orarmos. Ouçam o que o Salmo 78 nos diz e percebam as conexões de pais e filhos, e tradição. É dito bem assim, verso 1 ao 8. Fala bem assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Ouçam com atenção, verso 2. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado, ou seja, o conhecimento que chegou aos filhos por meio dos pais. Não foi por osmose, né? Não foi um passe de mágica, o menino acordou sabendo de tudo. Não. Chegou por meio dos pais. Tá? Verso 3. Verso 4, aliás. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Como é que nossos filhos vão aprender sobre a glória de Deus se nós não nos importamos com isso? Eu sei que aquele ditado, filho de crente, crentinho não é verdadeiro, mas há um princípio ali. Há um princípio ali. Se eu sou um cristão, eu devo educar meus filhos no cristianismo. Não há outra opção. Não é? Verso 5. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Olha, Deus deu uma lei para o seu povo, aos pais, para que os pais fizessem conhecer a seus filhos. Olha a responsabilidade aí, não é? Verso 6, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem, qual o objetivo disso? De ensinar sobre Deus para os filhos de verdade, para que os filhos, não é no caso, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem dos seus mandamentos. Verso 8. Agora ouçam a conexão, a questão de que uma geração foi infiel e uma geração foi redimida pelo Senhor para dar bons frutos. Verso 8. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. O que o Senhor está dizendo ao povo de Israel nesse contexto aqui é: ensinem a palavra de Deus.
para que seus filhos não sejam como os pais de vocês. Ensinem o Evangelho, para que seus filhos não cometam os mesmos erros que os seus pais. Eles erraram, não eram cristãos, não temiam a Deus. Vocês querem que seus filhos sejam do mesmo jeito? Do mesmo jeito? Não. Então ensinem a palavra de Deus. Este é o foco, então. Não é? Precisamos, então, para compreender tudo isso, meus irmãos, realmente assumir nosso papel. Assumir nosso papel. Somos responsáveis, pais e filhos. Aqui não há inocentes, pais e filhos. Somos chamados, nesse quinto mandamento, não é, a honrar a Deus acima de tudo. Reconhecer, então, nossas fraquezas, podemos nos perguntar, mas, pastor, eu tenho reconhecido que eu tenho falhado até hoje. Que eu falho, que eu tenho limitações, eu tenho dificuldades. Todos nós temos. Todos nós temos. Não há uma criação perfeita, uma família. Alguma coisa, nós, pais, vamos deixar de passar para os nossos filhos. Em alguma atitude nossa, nós vamos realmente errar. E eles vão perceber isso. Sabe? Temos que ser sinceros com o nosso próprio coração e também com nossos filhos. E se queremos ter realmente referencial para a nossa vida, olhemos para Cristo, irmãos. O espelho que Cristo nos ensina, que Deus nos dá para o casamento, é Cristo, é a igreja. O espelho que recebemos sobre o relacionamento de pais e filhos é Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso espelho. Cristo demonstra como ele tinha prazer em fazer a vontade de seu Pai. João 4, verso 34, disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Cristo, o Filho, tinha prazer de fazer a vontade de seu Pai. Em João 6, 38, ele fala: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo, que mostram o amor dele por Deus o Pai, devem também inspirar nosso coração. Para que venhamos entender também, filhos, não afastem o coração dos pais de vocês. Muito pelo contrário, procurem no Senhor, em Cristo, não é, a força necessária e a sabedoria de Deus para também terem prazer de fazer a vontade do grande Pai Celestial, em obediência aos pais de vocês. Porque essa é a vontade dele. É o que nós precisamos. Se nós não acordarmos como família, meus irmãos, o mundo vai nos engolir. É simples entender isso. O mundo não é brincadeira, não. É coisa fácil, sabe? Rápida. Rapidamente as mentiras vêm, a enganação vem e nós não temos como nos defender. Precisamos realmente buscar a Deus em prol da família. Pensem sobre isso. Nós estamos ouvindo o quinto mandamento aplicado à família. Oremos por nossas famílias. É sério. Oremos. Não é fácil, não. Nós vamos ter que lidar com muitos problemas. Os pais vão ter que lidar com muitos problemas com relação aos seus filhos. Todos são assim. Os filhos também vão ter que encarar muitos problemas também com relação aos seus pais. Os pais são chamados a amar os filhos e a sacrificar por eles, mas os filhos também são chamados a amar seus pais em obediência, sacrificando por eles. É simples assim. Um filho que honra a Deus, o Pai, obedece aos seus pais neste mundo. Obedece às autoridades. É assim que o Senhor nos ensina. Não é? Provérbios 28, verso 7. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados, não é, envergonha ao seu pai. O que guarda a lei é filho sábio. Não é? Pais, ensinem a seus filhos. Devemos assumir isso para a nossa própria vida. E por fim, não devemos confiar em nós mesmos. É buscar a ajuda do Senhor. Provérbios 3, versos 5 e 6, que diz bem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiemos nisso. Vamos pedir ajuda a Deus. Que o Senhor nos socorra, que nos ensine a reconhecer nossas falhas, onde nós estamos realmente errando, pecando, para que possamos nos arrepender disso e começar a pedir perdão. Em casa, eu digo. Se os filhos estão vivendo de uma maneira que não agrada, confesse seus pecados a eles. Não vai adiantar nada darmos uma de nós somos pais
superpoderosos, pais impecáveis, conversa fiada, é admitir, eu também falei. Eu também falei. Eu também sou culpado disso. Hoje eu choro por conta disso, mas eu sei que eu sou culpado por isso acontecer. Meu filho, me perdoe. Isso precisa acontecer, irmãos. Não é? Vamos buscar a Deus com relação a isso e pedir ao Senhor que realmente nos ajude a sermos guiados, conduzidos, não é, a essa relação que em Cristo é restaurada. Pais e filhos cristãos, seguindo ao mesmo Senhor. Porque no fim, Deus é o nosso Pai. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.